Neste vídeo vamos ver o que é a exploração sexual de crianças e adolescentes e suas causas. Qual a sua relação com o chamado turismo sexual? Como o tema é entendido pela Organização Mundial de Turismo e pela legislação brasileira. Exploração sexual de crianças e adolescentes é um tema muito sério e delicado, que atinge cerca de 250 mil crianças brasileiras, segundo dados da Unicef de 2010. Pobreza, famílias mal estruturadas, miséria extrema, falta de acesso à educação, uso de drogas ou ainda consumismo exagerado. Questões relacionadas a gênero, raça e etnia são alguns fatores que desencadeiam esse problema complexo. E que, apesar dos esforços e avanços registrados ao longo dos últimos anos por governos, ONGs e sociedade civil, as evidências indicam que esse crime está se alastrando por todo o mundo. O termo prostituição infantil, apesar de corrente, é utilizado de forma equivocada. Segundo o Centro de Referência a Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, CECRIA, entende-se de prostituição infantil como uma forma de exploração sexual comercial, ainda que seja uma opção voluntária da pessoa que está nessa situação. As crianças e os adolescentes, por estarem submetidos às condições de vulnerabilidade e risco social, são considerados prostituídos, e não prostitutas ou prostitutos. Desde o primeiro Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de 1996, em Estocolmo, na Suécia, ficou decidido pela não utilização do termo prostituição infantil, passando a definir como exploração sexual a situação em que um ou mais adultos fazem uso sexual de uma criança ou adolescente, numa relação comercial que envolve alguma forma de pagamento. Com isso, fica claro que crianças e adolescentes não optam ou consentem em situações de abuso e exploração sexual, mas sim que são abusados e explorados sexualmente por adultos. Esses em condições de escolher. Você deve estar se perguntando: qual a relação entre exploração sexual de crianças e adolescentes com o turismo? Antes de chegarmos à resposta, precisamos falar de um outro problema. Pessoas do mundo todo visitam cidades turísticas simplesmente à procura de sexo. E o Brasil é frequentemente visto no exterior como um destino exótico e paradisíaco, não somente por seus inúmeros recursos culturais e naturais, mas também por causa das mulheres. A sensualidade das mulheres brasileiras costuma aparecer nas listas dos principais estereótipos relacionados ao país no resto do mundo. Esse tema é divulgado na mídia nacional em pequena escala. Entretanto, na mídia internacional é amplamente noticiado. Não somente os estrangeiros viajam ao Brasil em busca de diversão sexual. Muitos brasileiros também viajam para outras regiões do país com o intuito de aventuras sexuais. Por outro lado, percebe-se certa indiferença na abordagem da temática por parte das empresas comerciais ligadas ao trade turístico no geral. Infelizmente, existem agências de viagens que organizam roteiros incluindo um programa sexual. Em alguns casos, esses roteiros são até publicados no exterior por agências de viagens parceiras. Em outros são divulgados localmente, ou seja, as agências locais organizam e distribuem os folhetos nas praias e em pontos turísticos da localidade, além de deixarem com motoristas de táxi, parceiros e guias de turismo. É possível também encontrar em algumas partes da rede hoteleira, desde uma pequena pousada no nordeste do Brasil até hotéis renomados nos grandes centros, o agenciamento de mulheres, através do chamado cardápio especial, mais conhecido como Booking Rosa. E foi a proliferação dessa prática que estimulou a exploração sexual de crianças e adolescentes. A Organização Mundial do Turismo, OMT, é o organismo das Nações Unidas encarregado da promoção de um turismo responsável, sustentável e acessível para todos, e órgão máximo do turismo mundial. Ela define o termo turismo sexual como viagens organizadas dentro do seio do setor turístico ou fora dele, utilizando, no entanto, as suas estruturas e redes,
com a intenção primária de estabelecer contatos sexuais com os residentes do destino, onde o motivo principal de pelo menos uma parte da viagem é o de se envolver em relações sexuais. Este envolvimento sexual é normalmente de natureza comercial. Importante: apesar de ser popularmente chamado de turismo sexual, essa prática não é considerada como um segmento turístico, como ecoturismo, turismo cultural, religioso, de aventura, de lazer e entretenimento, de negócios, de eventos, dentre outros. Pelo contrário, ela é encarada como uma violação de direitos e uma forma de exploração sexual de mulheres, crianças e adolescentes. A OMT denuncia e condena em particular o turismo sexual infantil, considerando-o uma violação ao artigo 34 da Convenção sobre os Direitos da Criança, ONU, 1989, e exige uma ação legal estrita para os países que mandam e recebem esses turistas. Também o Código de Ética Mundial para o Turismo, em seu artigo 2º, item 3, enfatiza que a exploração de seres humanos em qualquer de suas formas, principalmente a sexual, e em particular quando atinge as crianças, fere os objetivos fundamentais do turismo, estabelece uma negação de sua essência. Portanto, conforme o direito internacional, deve-se combatê-la sem reservas, com a colaboração de todos os Estados interessados e penalizar os autores desses atos com rigor, em acordo com as legislações nacionais dos países visitados e de seus países de origem, mesmo quando cometidos no exterior. No Brasil, a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeito à pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Artigo 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2 desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação, Estado ou Distrito Federal em que foi cometido o crime, ressalvando o direito de terceiro de boa-fé. Parágrafo 10. Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Antes de terminar esse vídeo, lembre-se de que o termo prostituição infantil é inadequado. O correto é exploração sexual de crianças e adolescentes. Turismo sexual não é um segmento turístico reconhecido pela OMT. A legislação brasileira reconhece a exploração sexual como crime, sujeito à pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Neste vídeo você aprendeu o que é exploração sexual de crianças e adolescentes e suas causas. Qual a sua relação com o chamado turismo sexual? Como o tema é entendido pela Organização Mundial de Turismo e pela legislação brasileira. Até breve.